Salve, pessoal! Hoje não estou fazendo uma pílula vermelha. Eu vim, na verdade, para divulgar mais um lançamento da minha editora, a editora Ars Regia, a editora preferida do GOI brasileiro. E o lançamento de hoje, dessa semana, é uma obra inédita no Brasil. Caudilho, Exército, Povo. Escrita pelo politólogo argentino, pelo politólogo, geopolitólogo, Norberto Ceresoli, que foi, especialmente no período dos anos 90, após a soltura do Hugo Chávez, é, durante os anos 90, após a soltura do Hugo Chávez, que eu acho que aconteceu em 94, 95, até ali o primeiro, segundo ano do governo Hugo Chávez na Venezuela, Norberto Ceresoli foi um dos principais assessores, interlocutores, amigos do presidente venezuelano Hugo Chávez. E essa obra, escrita precisamente no primeiro ano do governo Chávez, escrita ainda em 1998, ela fornece o blueprint, né, o esquema, o mapa, o arranjo, a maquete do que seria um edifício político, teórico, prático de um bolivarianismo. O Ceresoli, como eu comentei logo de primeira, ele não era venezuelano, era argentino. E ele tem um histórico, na verdade, extremamente interessante. Por quê? Bem, ele foi auxiliar, assessor, conselheiro do Juan Domingo Perón, no segundo período de governo dele, quando ele volta do exílio na Espanha. Ele foi também conselheiro do Velasco Alvarado, militar, ditador nacionalista do Peru, uma espécie de Vargas peruano, provavelmente o melhor ou um dos melhores governantes peruanos do século XX. Na Argentina, ele foi também, durante o período da ditadura militar, ligado aos montoneiros, né? Portanto, a guerrilha nacionalista revolucionária de orientação peronista. Interessantemente, após a democratização argentina, ele se vinculou aos militares que queriam o retorno do governo militar, especificamente a galera do coronel Zainuddin, né, Muhammad Ali Zainuddin, um argentino que pertenceu ao movimento dos Carapintadas, né, que foram militares que nos anos 80, segunda metade dos anos 80, tentaram dar duas vezes golpes de Estado na Argentina para período de redemocratização. Você tem ali uma série de reformas neoliberais, inclusive, especialmente após a Guerra das Malvinas, a Argentina aceita, no período democrático, praticamente extinguir as suas forças armadas, aceitou a imposição de limitações que são bem semelhantes àquelas que foram impostas aos alemães e aos japoneses. Eu imagino que esse foi um dos motivos pelos quais o Ceresoli, que lutou contra a ditadura militar, se aliou aos militares. Mas antes disso também, porque o Ceresoli teve uma história bem interessante. Ele, além de vinculado aí a militares golpistas na Argentina e a governos militares como o do Peru, ele estudou também e se tornou instrutor na Academia de Ciências da União Soviética, no Departamento Especializado de América Latina. Rodou a Europa inteira, esteve vinculado a movimentos nacionalistas diversos. Por exemplo, na época de sua morte, e durante os anos 90, além de assessorar o Hugo Chávez, ele era vinculado também na Espanha
ao movimento social republicano, né, o MSR, que naquela época, e na verdade, enfim, durante os anos em que o MSR durou, foi uma das organizações nas quais eu me inspirava, eu me espelhei para fundar a Nova Resistência, né? Uma organização que era liderada pelo Juan Antonio Leopard, um quadro histórico do nacionalismo revolucionário espanhol, e que é também o editor-chefe, o proprietário da Ediciones Fides, com a qual nós da Ars Regia temos uma parceria, né? Então, Norberto Ceresoli esteve vinculado a isso tudo. E ele conheceu o Hugo Chávez nos anos 90. Ele conheceu várias figuras, né? Ele conheceu o Robert Falrisson, né? Um dos grandes nomes do revisionismo histórico, Roger Garaldi, uma série de figuras interessantíssimas aí, fizeram parte das relações pessoais do Norberto Ceresoli. E ele se tornou, né, nesse período aí que o Hugo Chávez visita a Argentina, ele conhece o Norberto Ceresoli. Norberto Ceresoli acompanha o Hugo Chávez numa espécie de turnê, peregrinação, que ele faz por toda a América Latina até voltar à Venezuela. Ele participa da campanha presidencial do Hugo Chávez na Venezuela. Ele fica na Venezuela nesses 2 primeiros anos de governo, atuando lá como uma espécie de conselheiro, assessor do Hugo Chávez, até que ele é, por assim dizer, pressionado a deixar o país. Isso, essa questão da pressão para ele abandonar a Venezuela, para ele abandonar ali por assim dizer, a equipe do Hugo Chávez, é algo que ele narra também nessa obra que eu editei, que eu traduzi e editei, que é uma obra que foi escrita e não sei se reescrita ou comentada pelo próprio Ceresoli no seguinte sentido. Você tem aquilo que é o esqueleto da obra, que trata especificamente dessa dimensão politológica, né? De como ele pensa que deve se estruturar o governo do Hugo Chávez, né? Qual que deve ser o papel das Forças Armadas, qual que deve ser o direcionamento geopolítico do Hugo Chávez e assim por diante, tem isso. Mas tem também comentários, acréscimos, uma longa introdução, um longo prefácio do próprio Norberto Ceresoli, em que ele comenta exatamente sobre as suas desventuras. E aí, resumidamente, a realidade é a seguinte. Para além disso tudo que eu falei, né, porque o Norberto Ceresoli é um grande especialista em assuntos militares, ele escreveu mais de 30 livros, se eu não me engano, a maioria deles sendo sobre assuntos militares, né, sobre, por exemplo, tecnologia militar, né, estratégia militar, inteligência militar e assim por diante. Ele inclusive preparou não sei se uma enciclopédia ou um grande um estudo, por assim dizer, encomendado pelas Forças Armadas da Espanha sobre todas as áreas em que poderia haver cooperação militar entre Espanha e Argentina e por aí vai. Então ele era um grande especialista em assuntos militares. Porém, o outro grande tópico do Norberto Ceresoli sempre foi o lobby sionista, né? Norberto Ceresoli foi, e mesmo 20 anos após a sua morte, se eu não me engano, permanece sendo o maior anti-sionista da América Ibérica. No mínimo, botemos aí, dos últimos 40 anos, tá? Ele foi e ele deve ser considerado ainda o maior anti-sionista, o maior estudioso do sionismo na América Ibérica. E estudioso do sionismo não apenas à distância, o que faz o sionismo no Oriente Médio, qual que é o papel do sionismo nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí vai. Não, ele foi e permanece o grande especialista da atuação sionista na América Ibérica. Tá? Então ele tem pelo menos 3 livros que abordam o sionismo na Argentina, inclusive no contexto daqueles atentados terroristas,
né, do início dos anos 90, eu acho que naquela época ahm, era o governo Menem, eu não lembro se era o governo Menem, tá? Mas é uma possibilidade. É, ele aborda esses atentados, ele nega a versão oficial, tá? Ele utiliza lá dados, fontes, informações para negar a narrativa de que aqueles atentados teriam sido praticados pelo Hezbollah, pelo Irã e assim por diante. Ao contrário, eles consideram como sendo um false flag. E ele também escreveu sobre o sionismo venezuelano. É muito pouco estudado. O sionismo venezuelano quase ninguém conhece, quase ninguém fala sobre isso. Ah, e o lobby sionista na Venezuela conhecia o Norberto Ceresoli muito bem. Então, desde que ele chegou lá na Venezuela, começou uma campanha imensa na mídia de massa, nos jornais, na TV e assim por diante, sempre tentando descontextualizar falas dele, sempre tentando, por exemplo, vincular ele e o próprio Hugo Chávez ao nacionalsocialismo. Existe nessa percepção gerada pelo fato de que, em tese, né, quem apoia o Hugo Chávez no Brasil, sei lá, é o PCdoB, é o Lula. Hoje em dia não é mais, né? PSOL, PSTU, não sei. Eu não sei nem se o PSTU de fato apoiou o Hugo Chávez. O PSTU é um partido de esquizofrênicos, né? Então existe essa impressão no Brasil, pelo menos entre os ignorantes, os leigos, os bonobos, né? De que Hugo Chávez comunista, né? Comunista, marxista-leninista, comunista e por aí vai. Mas na verdade, a mídia na Venezuela tanto acusava ele de fascismo e de nacionalsocialismo quanto de comunismo, ok? E essas acusações de fascismo e de nacionalsocialismo, entre outros motivos, tem o próprio fato de que o Hugo Chávez sempre criticou bastante o Estado de Israel, mas a posição antisionista do Hugo Chávez, ela deve ser atribuída à influência do Norberto Ceresoli. Porque não é um tipo de posicionamento, não é um tema que aparecesse para o Hugo Chávez pela formação militar dele, pela formação humanística dele e assim por diante. Foi influência do Norberto Ceresoli. Influência positiva, evidentemente. Poucas pessoas sabem também que o Hugo Chávez, em alguns discursos, em alguns comentários, inclusive citava Carl Schmitt, também influência do Norberto Ceresoli. O Hugo Chávez falava já em multipolaridade. Para vocês terem ideia, o Hugo Chávez fala em multipolaridade na primeira visita que ele faz à Rússia para se encontrar com Vladimir Putin. Pessoal, nessa época, se bobear, o Putin, que é um cara muito inteligente, né, um cara extremamente competente, mas ele provavelmente nem havia ouvido falar em multipolaridade, ou se eu já tinha ouvido falar, não era um tema que o interessava bastante. Até porque início do governo Putin na Federação Russa, existia ainda aquele ânimo de tentar se aproximar do Ocidente, integrar a Federação Russa nas estruturas ocidentais. E Hugo Chávez falava sobre isso por influência do Norberto Ceresoli. Norberto Ceresoli botou o Hugo Chávez para ler Alain de Benoit. Né? Isso é algo que o pessoal comenta, tem vários artigos que falam sobre o Norberto Ceresoli e o papel intelectual dele na América Ibérica de um modo geral, especialmente na Venezuela. E o Hugo Chávez chegou a ler textos do Alain de Benoit, né, conteúdo lá da revista Alemã, né, que é a principal revista publicada pelo Alain de Benoit, e assim por diante. Então, assim, é uma figura extremamente ímpar, né? Eu gostei bastante de traduzir esse livro, bem como de lê-lo. A gente aqui nos livros editados pela editora Arcegger, né? No começo a gente sempre bota uma citação, geralmente tirada do próprio livro, né? Tem uma aqui que é muito boa, quer dizer, a escolhida para esse livro diz o seguinte, ó. Na Venezuela, a mudança será canalizada através de um homem, de uma pessoa física, e não através de uma ideia abstrata ou de um partido político genérico. Repito, há uma ordem explícita dada por um povo concreto a um homem concreto.
esta é a grandeza, mas também a fraqueza do modelo venezuelano. Então aqui, olha só, o Norberto Ceresoli, isso ele faz no, sei lá, capítulo 2, capítulo 3, em que ele começa a falar especificamente sobre o modelo que ele está pensando. Aquilo que ele descreve, tá, pessoal, é muito evidentemente um cesarismo, né? Um cesarismo ou bonapartismo. Porque ele apoia toda a chance política revolucionária da Venezuela, do processo venezuelano, na pessoa física concreta do Hugo Chávez. A Revolução Bolivariana, para o Norberto Ceresoli, é o Hugo Chávez. Não é partido, não é ideologia, é um homem, uma pessoa. Ele é o receptáculo. Ele é a encarnação do povo. Tá ok? Novamente, a gente encontra alguns comentários semelhantes no próprio escrito do Carl Schmitt sobre ditadura, né? E de fato, ainda que o Ceresoli não use o termo ditadura, o que ele defende na prática é uma ditadura do Hugo Chávez, tá? Ele defendia que o Hugo Chávez implementasse propriamente uma ditadura na Venezuela, e ele inclusive considerava como sendo perigosas essas narrativas presentes no bolivarianismo de democratização, horizontalização e assim por diante. Para ele, tudo isso era artifício que poderia, na verdade, colocar a perder o processo revolucionário venezuelano, que estava apoiado em um homem, Hugo Chávez. Mas é claro, conhecendo a fragilidade, sabendo a fragilidade, o Norberto Ceresoli diz que é fundamental que esse homem, entre outras tarefas, crie uma elite, né? Uma elite que, na ausência do Hugo Chávez, após a sua morte, deveria continuar comandando esse processo revolucionário bolivariano. Ele fala bastante sobre as Forças Armadas e sobre o papel político e revolucionário das Forças Armadas. Ele pensa as Forças Armadas em termos que são bem semelhantes à Guarda Revolucionária Iraniana, sabe? Ou seja, como guardiões da Revolução Bolivariana, como tendo, portanto, um papel político, um papel de tutela, ok? Os militares devem ser politizados, devem se fazer presentes na política, e eles devem ser os guardiões não da Constituição, não da democracia, não dos direitos humanos, mas da pessoa e da liderança do Hugo Chávez e do seu projeto, né? Isso é muito importante, porque você está vinculando de maneira concreta as Forças Armadas ao invés de vinculá-las no abstrato, né? Em que se as leis estiverem dispostas de forma a destruir o país, os militares vão, né? Tipo, é a Constituição, é a lei, etc, etc. Não. Na perspectiva do Ceresoli, os militares são guardiões do condutor, do caudilho e da revolução, né? O papel do povo é basicamente aclamar o líder, aclamar o caudilho, né? E através da aclamação, a legitimidade do líder é confirmada, né? Então, muito caracteristicamente cesarista o pensamento do Norberto Ceresoli. Ele dá várias recomendações aqui que de fato foram se concretizando. Então, por exemplo, nessa época do começo do governo do Hugo Chávez, não existia o PSUV, tá? Existia lá o movimento revolucionário bolivariano 200, 600, 800, eu não sei qual que é o nome, acho que é 200, sei lá. Mas enfim, o MRB alguma coisa. MRB 8? Sei lá, eu não lembro o nome, mas era o movimento revolucionário bolivariano alguma coisa. Que não era propriamente um partido político originalmente, era um movimento revolucionário, né, que acaba aparecendo ali como partido, mas o Hugo Chávez chegou ao poder, na verdade, à frente de uma miríade de partidos diferentes. Falava-se em tentar fundir tudo num partido e tal, mas havia dúvidas, etc, etc. Ele aqui dá
orientações nesse sentido. Depois, essas orientações, pelo menos em parte, foram implementadas, foram seguidas. Importante até pontuar que mesmo após a saída do Ceresole da Venezuela, que aconteceu por uma conspiração envolvendo a mídia de massa e determinados setores dentro do governo Hugo Chávez, o Hugo Chávez continuou se referindo ao Norberto Ceresole como amigo, como professor, como inspiração e assim por diante. Então deixa eu até dar uma olhada aqui nos capítulos específicos para recordar os tópicos aqui dessa ópera. Excelente. A introdução é gigante, tá? A introdução fala sobre todo o caso pessoal, o conflito entre o Norberto Ceresole e o lobby sionista dentro da Venezuela. Daí, capítulo 1, que é o capítulo chamado propriamente Caudilho, Exército, Povo, é onde o Norberto Ceresole aborda, né, essa tríade do poder que ele visualiza, né, para a Venezuela. Ele fala sobre uma ruptura interna no chavismo entre aqueles neoliberais ou moderados ou continuistas e os radicais, que seriam aqueles que defendem ali um chavismo puro. Então ele diz que mesmo dentro do chavismo existiam aqueles que estavam tentando normalizar o chavismo, né? Colocar o chavismo nos eixos ali da velha política venezuelana. Ele fala, né, sobre o levante militar. Fala sobre o Caracaço, né, que foi o que deu origem à tentativa de levante militar. É o MVR, né, Movimento Quinta República. Acho que é isso que eu... É disso que eu tô falando. Ele critica o projeto de constituinte que estava aparecendo na Venezuela naquela época, como sendo uma tentativa de minar o poder do Hugo Chávez. É porque o Ceresole ele via o Hugo Chávez como sendo necessariamente um líder acima da Constituição. Né? É uma perspectiva cesarista. Daí, capítulo 2, mudanças e conflitos. Ele fala sobre os processos revolucionários internos. Ele fala sobre a necessidade de pulverizar o sistema político venezuelano. Ele fala sobre a necessidade de desenvolver um serviço de inteligência sob a autoridade do caudilho. Fala sobre o possível papel de liderança do Hugo Chávez no continente como um todo, ou seja, que ele deveria utilizar o seu poder, a sua influência, os seus recursos para inspirar movimentos militares análogos em todos os outros países do continente. O Ceresole ele não confiava nas esquerdas, não confiava nesse pessoal. Então, quando ele fala aqui em fomentar movimentos revolucionários, ele não está falando em dar dinheiro pro PT, apoiar não sei quem, apoiar os kirchneristas. Porra, o Ceresole odiava os kirchneristas, queria matar os kirchneristas, né? Ele fala, na verdade, que o Hugo Chávez deveria cultivar militares nacionalistas nos outros países para fomentar movimentos revolucionários semelhantes ao dele. Ele fala, né, que, olha só, a Venezuela, mais do que qualquer outro país latino-americano, precisa se libertar do manto de chumbo que representou assumir a dupla herança da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa. Né? Então ele coloca, por exemplo, o chavismo como, né, devendo enfrentar essas duas revoluções, a inglesa e a francesa, e a sua influência, a sua formação, a maneira como essas revoluções moldaram a política, a cultura da Venezuela. Capítulo 3, a participação popular, na verdade, é uma entrevista feita com o Norberto Ceresole.
Uma entrevista feita com ele por militares, tá? Então eles fazem uma série de perguntas, né, sobre o que o Hugo Chávez deve fazer, como é que você entende o processo revolucionário, etc, etc. Ele fala, né, sobre terceira posição. Ele fala sobre uma série de temas aqui extremamente interessantes, na verdade fundamentais. Capítulo 4, o marco amplo da política externa venezuelana, a crise da nova ordem mundial e o entorno global, uma nova apolaridade antissistêmica. Aqui tem um problema terminológico, porque o Ceresoli chama de apolaridade a existência de vários polos, tá ok? Então ele utiliza a terminologia apolaridade para aquilo que nós entendemos como multipolaridade. Aquilo que o Dugin chama de apolaridade, no Teoria do Mundo Multipolar, é, na verdade, um tipo de estrutura internacional rizomática ou então super concentrada em organismos internacionais. Né? Então, vamos supor, se houvesse um empoderamento crescente da ONU, o que é a proposta de alguns geopolitólogos, de alguns intelectuais e por aí vai, né? Ou seja, se a ONU tivesse mais poder executivo, e isso se impusesse, especialmente por sobre Estados Unidos, Rússia, China e Índia, a gente teria uma situação de apolaridade. Mas é uma definição diferente. É interessante aqui que o capítulo começa com uma citação do Oswald Spengler, né? Então, assim, o Ceresoli, para todos os efeitos, ele pertence àquilo que nós poderíamos chamar de uma revolução conservadora ibero-americana, tá? Então, Oswald Spengler, Carl Schmitt, é nesse pessoal que o Norberto Ceresoli ele seguia, ele se inspira, tá? Então, nesse capítulo, ele fala sobre a decadência do mundo ocidental, sobre a cultura ocidental, a crise, né? A crise que se instaura durante esse período. Ele fala sobre a ascensão de outros eixos, né? O eixo chinês, o eixo islâmico. Aí ele fala sobre as novas fronteiras da política mundial. Daí ele fala aqui sobre unipolaridade, né? Sobre a crise da unipolaridade. Ele fala sobre imperialismo também, sobre império mundial, ou pelo menos a tentativa por parte do Ocidente de impor um império mundial. Império mundial que, segundo Ceresoli, tem como, por assim dizer, constituição fundante os tribunais de Nuremberg. Aqui ele vai avançar. A despolarização do sistema internacional, como eu falei, despolarização que ele chama aqui é apenas descentralização, que na verdade é um processo de multipolarização. Ele fala aqui já sobre a ascensão do Irã, né, Índia, Turquia. Fala sobre o declínio dos Estados Unidos. Olha só. Nos Estados Unidos da América do Norte, o fenômeno sociocultural contemporâneo mais importante é a emergência de diferentes modalidades de um fundamentalismo de raiz evangélico calvinista. A plena vigência desta realidade tem múltiplas manifestações, embora, em essência, todas elas busquem como objetivo central restaurar o poder dos Estados Unidos no mundo. Esta é a chave para entender o significado da aliança entre o fundamentalismo evangélico norte-americano e o fundamentalismo judaico-israelense, além de sua clara convergência teológica. Os primeiros buscam reencontrar uma vontade de poder perdida, porque nos parágrafos anteriores ele estava falando, né, sobre quando os Estados Unidos eram jovens, né, eram um país mais vigoroso. E aí, continuando. Para isso, propõe um retorno aos fundamentos religiosos estadunidenses. Os fundamentalistas judeus, por outro lado, buscam controlar para si
a enorme capacidade norte-americana, dotando-a de uma nova vontade. Né? Aqui ele fala sobre o papel do Ronald Reagan, né, na crise dos Estados Unidos. Ele fala sobre as transformações raciais nos Estados Unidos, né, a crise do mundo branco, por assim dizer, pelo menos dentro dos Estados Unidos. Né? Ele fala sobre as estratégias de expansão dos Estados Unidos, pelo menos nessa época de globalização. Daí aqui tem a ruptura da ordem bipolar. Que ele fala sobre operações realizadas pelos Estados Unidos na Somália e no Haiti. Tem aqui um bom trecho, né? Hegel, Haushofer e Spengler. Que são referências importantes do Norberto Ceresoli. A estrutura global e os segmentos de poder. Alemanha, Oriente Médio e Ásia Central. O Norberto Ceresoli, ele defendia, né? Ele defendia a possibilidade de uma recuperação da Alemanha e talvez também da França através dos partidos nacionalistas. Aí tem aqui a ruptura do mapa. Olha só. A Europa ressurgirá apenas quando demonstrar capacidade para neutralizar os 4 núcleos de poder marítimos, que são o Mediterrâneo, o Ocidente Europeu até o Reno, o Atlântico Norte e o arquipélago japonês. Para isso, deve conectar os 4 núcleos de poder continentais, que são o espaço do Eufrates, desde o Turquestão ao Paquistão, espaço que tem sido o cenário sucessivo do Império Persa, do Império Sassânida, do Califado de Bagdá e do Império Otomano. B. Mongólia e norte da China, onde se desenvolveu o Império Han, o Império de Gengis Khan e o Império dos Qin. A região central russa, Império dos Czares, e a Europa Central, Mitteleuropa, né, com base na potencialidade germânica. Não é como se fosse um projeto eurasianista, basicamente. Né? Então a gente poderia dizer que o Norberto Ceresoli, pelo menos no que concerne o hemisfério norte, ele defendia um eurasianismo, a união ou a aliança entre a Alemanha, a Rússia, Irã e China, aparentemente, pelo que ele está dizendo aqui. O que é um pensamento bem na linha do Haushofer, e que se assemelha também ao pensamento geopolítico do Dugin nos anos 90. Então, no Fundamentos da Geopolítica, só que a diferença é que tanto o Haushofer quanto o Dugin, nos anos 90, né, no caso do Dugin, eles tinham uma perspectiva mais positiva em relação ao Japão, né, do que em relação à China. Vocês têm que entender que, apesar do tempo ter passado, nos anos 90, e a galera da minha idade provavelmente estudou isso na escola, falava-se sobre a ascensão do Japão e a possibilidade do Japão querer rivalizar com os Estados Unidos, querer enfrentar os Estados Unidos. Tem um livro saído no início dos anos 90, nos Estados Unidos, criando, ou melhor, ressuscitando a ideia de uma ameaça japonesa e assim por diante. Então, nos anos 90, esse negócio aí do Japão ascendente, querendo se tornar inimigo dos Estados Unidos e por aí vai, era um tema, tá? Era um tema geopolítico. Caiu em desuso, mas nos anos 90 isso aí era um tema geopolítico, tá? Aqui ele fala sobre inteligência, né? Inteligência no sentido de inteligência militar, inteligência de Estado e tal. Sim, é o capítulo 5, tá? Eu tinha pulado aqui. Capítulo 5 tem o seguinte título: Uma forma de geração de poder, a produção de inteligência. Tem aqui uma citação do Carl Schmitt. A inteligência como nova forma de conhecimento e condição de sobrevivência.
Aí vem definindo, né? Por exemplo, cada país faz inteligência de acordo com a forma como se percebe em relação aos demais. A atividade de inteligência é um instrumento preciso e complexo que mede o conceito que cada país tem de si mesmo. É sua miséria ou sua grandeza. Aí tem um outro subtítulo. A inteligência é entendida como capacidade de antecipação. Deixa eu ver o que ele diz de interessante aqui. Aqui ele fala sobre rupturas, rebeliões, incerteza. Ambiente e sistema entendido como sistema comunicacional. Aí, capítulo 6, 4 enfoques sobre a Venezuela do comandante Chaves. Né? E aí, aqui são, na verdade, 4 artigos que o Norberto Ceresoli foi escrevendo ao longo de 99, pelo que eu estou vendo aqui. Depois disso, tem. Cadê? Deixa eu ver. Isso aqui, peraí. Depois do capítulo 6, que tem esses artigos. Tem um artigo aqui sobre a Assembleia Nacional Constituinte, inteligência e geopolítica, né? O conceito de inteligência estratégica, que é um tema muito abordado na Escola Superior de Guerra, né? Respostas geopolíticas a agressões exteriores. Anexo 1. Esse anexo 1 trata do caso do Norberto Ceresoli contra o lobby sionista na Venezuela e a infiltração do governo Chávez. Então ele critica bastante o ex-ministro de Relações Exteriores da Venezuela, José Vicente Rangel, né, que, segundo o Ceresoli, seria extremamente vinculado ao lobby sionista. No anexo 2 tem várias pequenas notas, né, de comentários sobre a situação venezuelana, sobre as Forças Armadas, algumas cartas que ele escreveu, a Venezuela no mundo. Tem aqui sobre as relações entre Venezuela e Brasil, inclusive. A manobra, portanto, exigia e exige um duplo movimento de cooperação com o Brasil e, ao mesmo tempo, de integração geopolítica com a América Andina da Bacia do Pacífico Sul. Da mesma forma, exigia e exige que a Argentina mobilizasse suas energias também para a área do Pacífico Sul, pela via do Alto Peru, hoje Bolívia, a mais austral das unidades geopolíticas do espaço estratégico bolivariano, e do Peru, seguindo aproximadamente os velhos caminhos incaicos. Tem aqui alguns comentários sobre o papel da Igreja Católica na Venezuela, me parece. Deixa eu ver. Aqui ele defende as Forças Armadas como partido político, né? Uma posição bem interessante. Né? Ele traça uma distinção entre os militares venezuelanos e os partidos políticos. Aqui ele fala que existe um holocausto argentino, tá entendendo? Aqui tem um outro aqui, o nono texto do apêndice 2, anexo 2, se chama Fujimori e Brasil. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui ele defende o Alberto Fujimori, tá vendo? A linha do Norberto Ceresoli não é uma linha esquerda, direita, não. Não é isso, não é isso. Ele diz que o Hugo Chávez, por exemplo, tinha que ter viajado para Lima para tirar foto com o Alberto Fujimori. Inclusive elogia o Brasil, no caso era o governo do FHC nessa época, por se pronunciar num sentido razoavelmente favorável ao Alberto Fujimori.
Enfim, mais ou menos esses tópicos abordados pelo Norberto Ceresoli. É um puta livro, pessoal. Se vocês forem parar pra ver, a gente tem construído uma biblioteca é, ibero-americana bem interessante, né? Porque tem o livro do Alberto Buella, Hispano-América contra o Ocidente, o livro do Norberto Emmerich, Geopolítica do Narcotráfico na América Latina, e o livro de três autores, um deles o meu amigo Fernando Stesch, Destinados pela Providência, 200 anos da doutrina Monroe. E agora essa obra do Norberto Ceresoli, Caudilho, Exército, Povo. Uma obra que eu considero atual, no sentido de que não apenas permite entender um pouco melhor o processo revolucionário venezuelano, bem como pontos nos quais ele pode ter desandado, mas também ele tece certas considerações que me parecem atuais no sentido de talvez coisas que um projeto revolucionário brasileiro deveria ter em mente, tá? Apesar, evidentemente, do Brasil guardar uma série de diferenças em relação à Venezuela. Porém, hoje, eu estou cada vez mais convencido que não existe salvação para o Brasil senão pela via militar. Machado, mas os militares brasileiros. Brother, não interessa. Ou nós convertemos os militares, ou ajudamos a educar as novas gerações de oficiais, né, aqueles que hoje são tenentes e capitães, ou então, cara, são 100 anos, 200 anos de desgraça pro Brasil que vem por aí. Então é isso, pessoal. Segunda-feira eu acho que eu venho com uma nova pílula vermelha. Vou falar aí sobre umas coisas. Eu acho que vou falar sobre militância antimanicomial, ok? É isso. Até a próxima. Vamos ver. Espero que seja um bom final de semana para vocês. Valeu.